da perseguição, a igreja ela começou a se dispersar. Porém, os apóstolos não, eles continuaram no mesmo lugar, mas os demais da igreja se dispersaram, pois a perseguição estava tão grande que quando a gente vê no capítulo 7, Estevão, ele foi morto porque estava pregando o evangelho de Cristo, né? E a gente vê aqui nesse versículo 1 que Saulo, ele estava ali consentindo na morte de Estevão. Amém, igreja? Então veja que em meio à perseguição contra a igreja em Jerusalém, eles se dispersaram, mas eles não deixaram de fazer a obra. Tá certo? Então uma coisa que a igreja tem que entender, a perseguição não é motivo para a gente deixar de fazer a obra de Deus. Uma coisa que nós temos que entender hoje, por mais que nós não estejamos vivendo perseguição aqui, mas a perseguição ela já está chegando no Brasil, ela já chegou, na realidade. Tem pastores que foram presos porque estão pregando o evangelho. Amém, igreja? E em vários lugares no mundo a perseguição já existe há muito tempo. Então uma coisa que nós do Brasil, nós, igreja brasileira, precisamos entender é que a perseguição também vai chegar até nós. Tá certo? E quando a perseguição chegar, o que é que eu tenho que fazer? Continuar pregando as boas novas. Tá? Por mais que seja necessário você mudar-se de lugar, mas não deixe de pregar as boas novas do reino de Deus. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Olha só que coisa terrível, né? Devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Amém, igreja? A perseguição, né? Como era forte. Mas o interessante era a fé e a ousadia que a igreja tinha naquela época. Que é o que está faltando na nossa igreja hoje. Coragem, força, determinação e ousadia para fazer a obra de Deus. Deus, esses dias, Ele tem me cobrado muito para que eu cobre de vocês. Amados, nós fomos salvos para salvar. Tá? Guarda essa palavra na sua mente. Eu fui salvo para salvar. Você pode repetir comigo? Eu fui salvo. Amém. Então, você não foi salvo apenas para visitar a igreja. Ou apenas para congregar. Apenas para estar aqui sentado ouvindo a mensagem sendo preparado. Ou seja, você está sendo preparado, mas está sendo preparado para cumprir uma missão que Jesus deu início e que começou por Deus. A missão iniciou desde Gênesis, desde a queda. A missão de ganhar, de salvar vidas, iniciou em Gênesis, pós-queda. Ali em Gênesis, quando o homem caiu, Deus já fez o plano da redenção e da salvação. E Deus ele foi levantando homens para pregar a verdade. Amém, igreja? Você vê que na geração que estava contaminada, Deus sempre levantava um para fazer a diferença e para trazer a justiça sobre aqueles que estavam no erro. Quando você lê a Bíblia, você vai vendo isso. E Deus chamou Israel para revelar Deus ao mundo. Só que o tempo de Israel revelar Deus ao mundo foi até Jesus vir. Quando Jesus veio, aí Cristo chamou a igreja para fazer isso.
Amém, igreja? A missão de Israel, Israel fez. A missão dos profetas, eles fizeram. A missão dos heróis da fé, eles fizeram. E agora chegou a nossa hora. E o Senhor, Ele vai cobrar de nós. Porque Ele nos responsabilizou. Uma coisa que eu e você precisamos entender. Nós temos que nos posicionar como servos e como filhos de Deus. E como filhos de Deus. E para esse mundo. E anunciar Cristo. Cristo, Ele precisa ser anunciado para todos. Nós precisamos ser vozes proféticas. Nós precisamos ser boca de Deus aqui na terra. Amados, o tempo urge e o Senhor está cobrando isso da igreja porque, amados, Jesus está às portas. Se Pedro, há mais de 2000 anos, dizia que chegou o dia do Senhor, e nós vamos dizer o que hoje? Amém? Então, nós precisamos, como igreja, entender o nosso chamado. Entender quem somos em Deus. Hoje, você é filho de Deus. Você foi adotado através do sacrifício de Cristo. Quando você foi adotado, você foi chamado pelo Senhor e você foi comissionado para ser um representante do reino do seu Deus. Como filho de Deus, você hoje é um representante desse reino glorioso que um dia virá e irá dominar sobre tudo. Porém, você precisa estar anunciando esse reino, porque Jesus falou que o reino de Deus ele já veio. O reino de Deus está entre nós. E nós precisamos, através da pregação, amados, fazer com que esse reino ele se torne pleno. Todos tenham conhecimento de Cristo, porque Ele é o Senhor desse reino. Continuando o versículo 5, não o 4 agora, diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Amém, igreja? Olha só que a perseguição, ela foi boa, pelo sentido de as pessoas que estavam juntas, elas se dispersaram. Mas elas se dispersaram não para se esconder. Elas se dispersaram para ir anunciar o evangelho em outros lugares que estava precisando. Aí é uma coisa que nós precisamos acordar. Se eu não fizer a missão, porque o Senhor está me chamando, eu poderei fazer ela através da perseguição. Amém, igreja? Olha, uma coisa que eu quero que você entenda. Não espere Deus criar uma situação difícil para você, para que você consiga sair e pregar o evangelho. Amados, nós estamos numa nação que, por enquanto, é livre a pregação do evangelho. Amém? E muitas vezes nós não fazemos pouco caso da pregação do evangelho por sermos livres. A liberdade nossa, ela trouxe uma certa incomodismo. Eu ia falar outra palavra, mas eu não queria falar a palavra que eu queria falar. Então, a nossa liberdade trouxe um comodismo espiritual, aonde a gente acha que ser crente é só congregar. Amém, igreja? Mas ser crente é justamente você estar disposto a representar Cristo para as pessoas, ou apresentar Cristo para as pessoas. Aonde você for, você levar o seu Senhor. Porque Cristo é a sua essência. Cristo é a sua vida.
Cristo é o seu respirar. Se não é, tem que ser. A gente precisa, quando acordar apaixonado pelo Senhor. E o apaixonado não é só no sentido de dizer: ah, Jesus, eu te amo porque tu me deu a vida. Não é só nesse sentido, mas é no sentido de dizer: Senhor, eu acordei para cumprir a tua vontade porque te amo. Jesus disse: os que me amam obedecem a minha palavra. Amém, igreja? Então a gente não pode só dizer para Cristo que o ama. Nós temos que evidenciar esse amor, meditando na palavra dele e compartilhando com um número maior de pessoas que eu puder. Nós que temos redes sociais e usamos para coisas vãs, vamos começar a pregar o evangelho na rede social. Vamos parar de ir no TikTok, em vez de estar fazendo dancinha, citar a Bíblia. Amém, igreja? Em vez de estar expondo o nosso corpo, o nosso rosto, a nossa vida, vamos expor Cristo. Vamos revelar Jesus. Vamos anunciar esse Senhor que negou a sua glória, deixou de ser Deus e veio a este mundo para sofrer e para morrer por nós, aonde Ele assumiu a nossa posição. A cruz era para nós. Nós éramos malditos porque nós não cumpríamos a lei. Mas Jesus se fez maldição no nosso lugar. E Jesus morreu por mim e por você. Nós entendemos isso, é por isso que nós fomos salvos. Mas existem muitos que não entendem. Mas não entendem porque ainda ninguém chegou perto deles para explicar. E é isso que o Senhor, Ele quer que eu faça você entender. Você é um mensageiro do reino de Deus. Você precisa explicar a Bíblia para as pessoas que não entendem. Amém, igreja? Então veja, aqui, os que se dispersaram, eles pregavam a palavra aonde quer que fosse. Versículo 5. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Olha só o que é que Felipe anunciava. Anunciava Cristo. Felipe não anunciou ele. Felipe não falou das obras dele. Felipe não expôs a vida dele. Felipe revelou Cristo. É o que as pessoas estão precisando. Elas estão precisando ouvir que Jesus as ama. Elas precisam ouvir que Jesus deu a vida dele por ela, que Deus já provou o amor dele entregando Jesus por elas. As pessoas precisam entender que elas não precisam mais de prova do amor de Deus, porque Deus já provou. E nós precisamos dizer para as pessoas: olha, Deus já provou. Você não precisa que Deus faça um milagre em seu favor para Ele mostrar que te ama. Mas Deus já provou quando enviou Jesus para morrer por você. Deus enviou o seu Filho unigênito para você não perecer. É isso que nós temos que dizer para as pessoas. Deus ama cada vida. Cada vida é preciosa para Deus. E Deus, Ele pagou um alto preço por cada vida. Amém, igreja? Versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Olha só, gente. Filipe foi anunciar o Evangelho.
Mas foi só com palavras? Foi com poder também. Filipe tinha os dons espirituais. Filipe era cheio do Espírito. Filipe ele já tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Pastor, como é que o senhor sabe? No capítulo 6 de Atos diz isso. Filipe ele foi um dos 7 diáconos escolhido pelos apóstolos para servir à mesa. Mas esses homens, para servir à mesa, tinham que dar bom testemunho e tinham que ser cheios do Espírito Santo. E Filipe, ele era muito cheio do Espírito Santo, tão cheio que o Espírito Santo usava ele com os dons espirituais para que as pessoas, quando ouvissem o Evangelho da parte dele, pudessem crer também pelos sinais que eram realizados. Amados, tem gerações ou tem pessoas que precisam de sinais. Tem pessoas que só com a exposição do Evangelho já se quebranta, já crê e já se entrega. Mas tem pessoas que têm um coração mais difícil. E ele precisa entender que Deus é poderoso. E quando eu permito que o Espírito Santo me use com dons, o nome do Senhor, ele é glorificado. Versículo 7, olha só, diz assim: os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Olha só como o povo ele é leigo e ele procura poder, a evidenciação de poder. Existem muitos trambiqueiros que pegam desse artifício que é do desejo do coração do homem e começam a manobrá-los, fazendo enganação. Então esse homem aqui fazia isso. Esse Simão, ele era o mágico, né? Ele enganava as pessoas. Então as pessoas ficavam impressionadas, todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Olha só, gente. O homem está tão necessitado de ver a evidência de Deus, a evidência de que Deus existe, de que Deus é real, de que Deus é poderoso. Ele está tão carente disso que qualquer coisa que fizerem vai chamar a atenção. Veja que a atenção do povo, do mais humilde ao mais rico, foi atraída por um homem que estava enganando. Agora imagine, se você chegar diante do povo que está sedento com os dons espirituais. O que é que não vai acontecer? Você vai atrair a atenção dessas pessoas. Mas quando você atrair a atenção delas, revele Cristo. É isso que nós precisamos fazer como igreja do Senhor. Precisamos revelar Cristo. Amém? Agora, para que eu revele Cristo, eu tenho que entender, eu preciso chamar a atenção da pessoa. Existem muitas maneiras de chamar a atenção das pessoas. Mas a melhor coisa é quando eu chamo a atenção de alguém usando os recursos espirituais que o Espírito Santo veio trazer. Em vez de usar o marketing, o coaching, em vez de usar carências afetivas, emocionais,
Em vez de apelar, amados, para a emoção das pessoas no sentido negativo, chame a atenção das pessoas para o que Cristo veio trazer para nós, que é o Espírito Santo e os dons espirituais. Deixa as pessoas sensibilizadas por isso. Versículo 11 diz assim: eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica. Então, mágica é truque, é enganação, não é verdade. Amém, igreja? Durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, oh glória! Ainda bem que tinha um que fazia diferença. E hoje Jesus está te chamando para fazer diferença nessa geração. Amém? Jesus, ele tem te chamado. E é tempo de despertar. É tempo da igreja acordar. Você tem que dizer: chegou o meu tempo, chegou a minha hora. Deus quer me usar, Senhor, eis-me aqui. A igreja precisa acordar e se posicionar. Tem muitos enganadores no mundo hoje, sim ou não? Mas por que tem os enganadores? Porque a igreja não se levantou ainda. Quando a igreja se levantar, até os enganadores vão se converter. Veja que durante muito tempo em Samaria, esse homem enganou muitos. Mas quando Filipe foi, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de autoridade, cheio de poder, quando ele anunciou as boas novas e revelou Cristo, as pessoas que estavam carentes de Deus crerão. Amados, no mundo existe uma sede. E essa sede só quem pode saciar é Cristo. Nós temos que entender isso. Às vezes nós somos os primeiros a colocarmos obstáculos para que o Evangelho não vá adiante. Às vezes nós limitamos o poder de Deus por causa da nossa limitação. Mas se eu não creio que Deus é poderoso, como eu vou fazer os outros crerem? Se eu não creio que Deus é o Senhor e que Ele me escolheu, oh glória! Se eu não creio que Ele me chamou para ser um embaixador do seu reino, olha que glorioso! Amém, igreja? Você é um embaixador do reino de Deus. Você já viu um embaixador? Pessoalmente, embaixador de alguma nação, porque o embaixador é uma pessoa importante. O embaixador, quando ele vai para outra nação, ele vai para representar a sua nação. Jesus me escolheu e te escolheu para isso. E olha, amados, o reino de Deus é muito glorioso e poderoso. O reino de Deus é muito mais real do que o que nós vemos. O reino de Deus vai se estender sobre toda a terra um dia. Um dia, todos irão se submeter ao reino de Deus. Aqueles que não quiserem serão eliminados. Aqueles que tentarem contender contra o reino de Deus vão ser destruídos. Mas aqueles que entenderem que precisam do governo de Cristo e o aceitarem, Cristo vai governar sobre todos. Mas eu preciso revelar isso para as pessoas. Porque eu estou com essa informação e eu estou escondendo das outras pessoas. Amém, igreja? Eu preciso revelar isso o mais rápido possível.
As pessoas precisam entender que está chegando um reino que é poderoso. E quem reconhecer o Senhor desse reino vai ser salvo. E quem não reconhecer vai ser condenado. Meu Deus, que responsabilidade está sobre mim e sobre você. Amém, igreja? Que responsabilidade. E a gente precisa acordar para isso. Continuando no versículo 12, diz assim: Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Olha o versículo 13, o que é que diz? O próprio Simão também creu e foi batizado. Olha só, gente. Aquele que estava enganando o povo, creu também em Jesus, creu nas boas novas. Amém? E foi também batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Agora, por que o Senhor realizava grandes sinais através de Filipe? Porque Filipe se dispôs a cumprir a missão. Amados, quando eu e você nos dispusermos, o poder de Deus também vai vir sobre nós. Uma coisa que eu quero que você entenda é que aqui a glória não é de Filipe. A glória aqui é de Deus. Filipe era apenas um canal, era apenas um instrumento, era apenas um vaso. A Bíblia diz que Deus nos fez vasos de barros. Não é isso? Por que Ele nos fez vasos de barros? Para que ninguém se gloriasse. Para que cada um entendesse que a glória pertence a Deus. Mas o que é interessante é que esse vaso de barro, que não tem valor, Deus colocou o que é mais precioso dentro dele. Dentro de mim e de você existe um poder tão glorioso que transformou a minha e a sua vida e que pode transformar a vida de outros. Mas pastor, a minha ainda não foi transformado, porque você ainda não se rendeu totalmente ao agir dele. Deixa o Espírito Santo te guiar, deixa o Espírito Santo fazer obra na tua vida, deixa o Espírito Santo te encher. Comece a se dedicar à leitura bíblica, à oração, aos louvores, e você vai ver o Espírito Santo te encher de tal maneira. Você não pode extinguir o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo agir. Quando Ele agir na tua vida, você vai ver a mudança, você vai ver a transformação. Ele vai te dar o fruto do Espírito. Aonde você não tinha paciência, vai ter paciência. Aonde você era irado, você vai ser calmo. Porque o fruto vai agir na tua vida e vai te controlar, vai te trazer domínio próprio. Oh, glória! Às vezes nós cristãos, nós não estamos a par ou percebidos do que o Senhor nos deu. E é isso que a igreja precisa acordar. Deus me deu poder. Jesus, quando me chamou, quando me convocou, quando me comissionou, Ele já me deu autoridade e poder. Ele já me deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele quer trazer sobre ti os dons espirituais. E o Espírito Santo, Ele quer te dirigir, Ele quer te guiar, Ele quer te usar. Porque a gente vê claramente aqui que Filipe, ele não fazia a vontade dele, mas ele era guiado pelo Espírito. Era o Espírito Santo quem dirigia ele para onde ele tinha que ir, o que ele tinha que falar, o que ele tinha que realizar. E o Senhor fez grandes coisas através de Filipe, a ponto de salvar Samaria. Porque um homem entendeu quem é no reino e se dispôs. Quando você acordar e entender quem é você no reino de Deus, às vezes a gente fica
sendo influenciado pelo inferno, pelo diabo. O diabo coloca informações na nossa mente e às vezes essas informações descem para o nosso coração e a gente começa a se desprezar. Como é que se chama mesmo quando a pessoa faz isso? É no sentido de se inferiorizar. A pessoa achar que não é nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não consigo nada. Que mentira de Satanás! Quando você entender quem você é no reino de Deus, um embaixador, um filho de Deus, olha, a palavra diz que você é herdeiro de Deus. Olha só, quem é Deus? O Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, que criou o universo e tudo que existe. Você é herdeiro dele. Ô, gente, se eu dissesse, você vai herdar o que o homem mais rico do mundo tem, eu acho que você ia dar uma glória tão grande. Mas porque eu disse que você é herdeiro do que Deus tem, você nem ligou. Gente, Deus não tem pouco. Deus é o dono de tudo, o dono do ouro, o dono da prata, e Ele pode tudo, e Ele faz tudo como Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é o Senhor, Ele não se submete a ninguém, porque Ele é Deus. Você é herdeiro desse que governa sobre tudo. E a palavra não para só aí, não. Além de você ser herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Ou seja, tudo que Cristo conquistou e conquistará, nós iremos se apossar também. O próprio Deus deu a Jesus toda a autoridade dos céus e da terra e debaixo da terra. Toda a autoridade Deus deu a Jesus. E nós somos co-herdeiros disso. Essa autoridade está sobre quem? Sobre Cristo e sobre mim, que sou o corpo dele. Você é o corpo de Cristo. Esse poder está sobre você. Então não aceite o diabo te diminuir. Não aceite. Não aceite o derrotismo. Não aceite a palavra negativa. Não aceite o diabo dizer que você não pode, que você não consegue e que você não conseguirá, porque a palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode ou não pode? Pode. E porque a gente não tem conseguido? Porque a gente não vive por fé, a gente vive por vista. O que o diabo diz, a gente acredita, mas não acreditamos na palavra de Deus. Acreditamos no que o diabo diz, mas não acreditamos no que Deus diz. Às vezes a influência do inferno está sendo maior nas nossas vidas do que a influência do reino de Deus. Isso precisa mudar. E só vai mudar quando acordarmos espiritualmente. Reconheça quem você é em Deus. Reconheça quem você é para Deus. Para Deus, você é um escolhido, sim ou não? A Bíblia diz que muitos são, mas poucos. Você é um escolhido. Diga: eu sou um escolhido de Deus. E Deus me chamou para fazer grandes coisas. Jesus disse que obras maiores do que a que ele fez, eu iria fazer.
Você crê nisso? Vamos fazer, amados. Vamos fazer. Não seja paralisado, ou como diz no popular, engessado pelas circunstâncias. Por mais que uma circunstância desfavorável esteja acontecendo hoje, ela tem um propósito. Deus, Ele quer que você ultrapasse essa barreira na força do Senhor e conquiste e faça o que Ele te chamou para fazer. Essa luta não é para te paralisar. Essa luta é para te despertar. Essa luta é para você se achegar a Deus. Essa luta é para você entender que você pode em Deus. Rabacantarabasou. Essa luta é para a tua fé crescer. É para a tua fé alcançar a vontade de Deus. É para isso. E a gente precisa acordar. Parar toda murmuração. E começar a andar com ousadia. No nome de Jesus. Olha Filipe. Filipe andava como embaixador do reino de Deus. Ele não andava como qualquer um. Sim ou não? Ele tinha as credenciais necessárias. E você tem. Só precisa usar. Chegue nos lugares e diga quem você é. Revele para as pessoas qual é o teu reino. Qual é o teu Senhor. E que o teu Senhor está convocando essas pessoas também que você vai se encontrar. Entenda isso e faça a sua parte. Versículo 14 diz assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, Simão tinha aceitado Cristo, mas ainda não tinha se convertido. Amém, igreja? Mas é nas situações que a pessoa vai se convertendo e também com o confronto. Veja que Pedro não alisou Simão. Ah, você é um novo convertido, você não entende, se preocupe. Não, Pedro não fez isso. Olha o que foi que Pedro disse. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Hoje em dia, se a gente disser isso, o pastor me matou. Ele me falou a verdade e me matou, por isso que eu me desviei, por isso que eu me afastei, por isso que não congrego mais, porque a palavra é muito dura. Gente, foi que Pedro disse: morra você e esse seu dinheiro. Está pensando o quê? Que com dinheiro você vai comprar as coisas de Deus? Gente, essa palavra fez esse homem se converter. Versículo 21 diz: você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura
e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Gente, a palavra tinha autoridade, tinha poder. A palavra, quando era dita, era para as pessoas se arrependerem. Hoje, nós estamos tentando tanto massagear o ego das pessoas e evitando de falar palavras que venham machucar, magoar ou aborrecer. E as pessoas não estão entendendo que o reino de Deus é sério. Não estão entendendo que o inferno existe. Não estão entendendo que se não se posicionarem serão destruídas. Não estão entendendo que estão lutando contra o próprio Deus. Porque a palavra está sendo só algo que as pessoas desejam ouvir. Mas não está sendo a verdade exposta. Veja que a igreja, nesse tempo de Atos, o que eles queriam era apenas revelar a verdade de Cristo que eles aprenderam de Jesus. Jesus, que as pessoas diziam, o Deus de amor não vai me condenar. Esse Deus de amor ensinou para os apóstolos como era que eles tinham que fazer. Os apóstolos ensinaram para os demais discípulos. E os demais discípulos foram ensinando como Jesus tinha ensinado. Aqui Pedro aprendeu de Cristo. Quando Pedro errou, Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Sim ou não? Da mesma maneira, Pedro estava corrigindo esse homem. Se eu não sou corrigido, eu também não corrijo. Se eu não sou corrigido, eu não sou transformado. Se eu não sou transformado, eu não tenho como transformar. O que tem acontecido é isso. Pessoas sem serem transformadas estão anunciando um evangelho que não é de Deus. É um evangelho que é dos homens. Entendem? Como isso é sério? Eu só sou transformado quando eu sou confrontado. E Jesus confrontou seus apóstolos. João, o discípulo amado, né? Que quando a gente lê as cartas, eita, o discípulo do amor, eita, que discípulo. Foi pregar em Samaria. Não foi pregar em outra região, tinha que passar por Samaria. O povo não quis deixar. Sabe o que ele disse? Senhor, orem a Deus para que Ele derrame fogo do céu e consuma esse povo. Jesus disse, não, João, nem assim não. Nem é 8, nem é 80. Esse povo ainda não conhece a verdade. Como é que eu vou destruir um povo que ainda não conheceu o Evangelho? E esse povo agora foi evangelizado por quem? Por Filipe. E João foi lá para eles receberem o Espírito Santo. Oh, glória! Esse povo que o Evangelho não deve ser pregado nem pela ira. Amém, igreja? Não vá pregar o Evangelho porque você está irado com o povo. Não faça isso, não. Você tem que falar a verdade em justiça e em amor. O Evangelho tem que ser pregado em amor, mas o amor não é encobrir o erro. Que é isso que o mundo está equivocado. Que amor é tolerar todo o pecado, e isso não é amor. Amor é falar a verdade e mandar a pessoa se converter se ela precisa se converter. Se a pessoa está em adultério, eu vou dizer, oh, que bênção. Não, vou dizer que está na maldição. Se arrependa. Ore para que o Senhor lhe perdoe e se reconcilie com sua esposa. Esse é o Evangelho que Jesus trouxe. O Evangelho que vai gerar nas pessoas arrependimento. Se a verdade não for exposta, as pessoas não vão ter de que se arrepender. Se as pessoas não têm de que se arrepender, por que Cristo morreu? Não precisa pregar Cristo. Estão entendendo? A gente precisa expor a verdade. Mas com amor. A forma como Pedro estava falando com esse homem era uma forma de salvar a alma dele.
A gente está mais preocupado em agradar do que salvar. Queira salvar a alma dos que lhe ouvem. No nome de Jesus, não queira agradar. Amém, igreja? Versículo 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém? Eles voltaram, mas ainda voltaram anunciando em outros povoados que ainda não tinham ouvido. Então, gente, quando a gente entende o nosso chamado, a gente não se torna uma pessoa irrelevante. A gente se torna uma pessoa necessária. Você é uma pessoa necessária para cumprir os propósitos de Deus. Então, queira se dispor no nome de Jesus. Vamos colocar de pé, amados. Eu queria tanto ler essa parte aqui, mas não vou não. Pronto, na ceia, se o Senhor quiser, né? É ceia. Que essa parte aqui também é impactante. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu preciso tanto da Tua iluminação. Eu preciso tanto da Tua revelação e da revelação do Teu Filho. Eu preciso que o Teu Filho seja revelado a mim de tal maneira que eu venha amadurecer e eu venha me tornar um varão perfeito, para que eu consiga cumprir a Tua vontade, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nos ajude a ter um encontro com Cristo de tal maneira que a nossa vida ela seja totalmente transformada, que nós sejamos impactados pelo poder de Cristo de tal forma, Senhor, que a gente consiga ter autoridade e ousadia para ir pregar Cristo às pessoas. Que a gente ame Cristo de tal maneira que a gente procure conhecê-lo mais e mais no estudo da palavra. E que Cristo possa inundar o nosso ser de tal forma que a gente tenha prazer em anunciar Cristo para as pessoas. Que a gente entenda que Cristo, Ele fez uma grande missão e que Ele sofreu muito para que esse Evangelho seja expandido. E o Evangelho não pode parar em mim. O Evangelho tem que já que chegou até mim, ele precisa prosseguir, ele precisa até outros. E esses demais que irão receber, eles precisam continuar levando esse Evangelho adiante. Porque existem povos, existem cidades, existem nações, existem muitas pessoas precisando ouvir esse Evangelho ainda. Então Cristo nos desperta, Pai. Pai, no nome de Jesus, nos acorde. Acorde a igreja brasileira, Pai. Acorde a igreja mundial. Que nós entendamos que Cristo está às portas e que nós precisamos fazer a Tua obra, Pai. Precisamos ser Deus arautos. Precisamos abrir a nossa boca com autoridade e poder e na direção do Espírito falar a Tua palavra. Nos acorde e nos ajude, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos encha. Espírito Santo de Deus, nos leve à comunhão contigo. Espírito Santo, nos encha de Ti. Espírito Santo, tenha liberdade em nós, que sejamos sensíveis à Tua voz, que possamos ouvir o Teu e cumprir a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, Pai, para o louvor da Tua glória, meu Deus, eu te peço, e eu já te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.